Antes de começar, eu vou pedir licença, viu, Guto e André, para rapidamente falar um pouquinho sobre a Brad. Os nossos webinários, a gente tem, como são os online, a gente não convida, abre para convidados, né? Os físicos é um pouquinho mais complexo por questões de espaço físico mesmo, então, nos online isso tudo cai por terra, né? É permitido aqui a gente trazer mais participantes e cumprir com a função da associação, que é melhorar o ecossistema, colaborar aí com o ecossistema para todo mundo, quanto maior for o número de profissionais com quem a gente consiga dialogar, melhor para todo mundo. Então, a gente abre aqui para associados e convidados. Então, temos convidados aqui que provavelmente têm o perfil para ser associado na Brad. E aí, então, eu falo rapidamente aqui os benefícios aqui de se tornar um associado aqui na Brad. Bom, além de todo o conteúdo que a gente produz aqui com muita recorrência, né, até pelos webinários aqui online e também pelos presenciais, a gente entrega também alguns conteúdos empacotados. Um exemplo talvez mais latente aí seria o guia de valores de serviços e produtos digitais que a Brad já produz há alguns anos, que é uma referência aí para o mercado balizar aí o quanto cobra, né? É um guia com mais de 140 itens de serviços que são entregues pelos associados no mercado aí para os contratantes, com um escopo bem detalhado de quais são as entregas e com mais de um valor. Na verdade, a gente tem uma média e tem os quartis, né? O Instituto de Pesquisa que nos ajudou definiu 2 quartis, um para cima, um para baixo, para que esses valores possam ser referenciados tanto em porte de projeto, como também em regiões, né? Em regiões físicas para o Brasil. Então, é um guia de valores que serve tanto aqui para o eixo Rio-São Paulo, como para uma área que trabalha com valores muitas vezes menores ali, dependendo do porte de cliente, né? Então, ele é adaptável para esses perfis de mercado e de clientes também. Então, é uma grande entrega que a gente faz. Esse é um dos exemplos que a gente tem, e temos produzido muitos outros materiais aí. Vamos editar aí um censo, provavelmente nos próximos meses, um guia de cargos e salários. Temos aí no nosso planejamento muitas ações ainda para os próximos meses. Estamos aí com um presidente que assumiu há alguns meses, então estamos com um gás máximo aí. Bom, então eu convido para todos que ainda não conhecem a Brad, conhecer para entender a possibilidade de como se associar. E talvez, né, o maior benefício que eu acredito que possa interessar para quem se conecta com o ecossistema da Brad é o network, né? É um network muito rico. A gente tem os famosos grupos de WhatsApp, onde as trocas são ricas e com muita frequência, não só de conteúdo, como de dúvidas, né? As pessoas se ajudam muito ali, as empresas, os profissionais trocam muitas informações, trocam muitas oportunidades de negócio. Então, é um ambiente muito rico. O cara deixa de ficar isolado, né, no seu próprio negócio. É uma dor aí do empreendedor, né, o isolamento. Fazer parte de um ecossistema como vocês fazem na Camino ali do Cubo é super bacana, porque ali você tem uma dinâmica acontecendo diariamente, conhecendo empresas, né, profissionais, assimilando muita informação. Aqui na Brad não é diferente. A gente proporciona isso. A gente nem se classifica mais como associação, apesar de estar no nome. A gente se considera mais um hub de negócio. Então, fica aqui o convite para quem ainda não conhece, conhecer e se conectar à Brad aqui, aos seus mais de 400 associados por todo o Brasil. Então, agora vamos aqui. Eu já estava batendo um papo aqui com o Guto e com o André, mas acho que eles têm as competências muito maiores do que a minha, do que para se apresentarem aqui e seguirem com o conteúdo. Guto, André, muito obrigado mais uma vez. Vamos em frente aqui com o conteúdo. Grande abraço. Muito obrigado, Paulo. Para quem não me conhece, sou o Guto Fragoso, sou um dos associados, né? A Camino é associado da Brad, então posso testemunhar aí bem de perto o network e a proximidade que toda a associação aí permite, né? Então, tive a oportunidade de conhecer ali o Carlos e a turma toda no evento que a gente fez recentemente de um podcast. Agradecer a Joyce aí também, agradecer toda a turma da Brad pelo convite. Meu nome é Guto, como falei, sou um dos fundadores da Camino. A Camino é um software de gestão financeira
em que traz uma proposta de um banco embarcado, ou seja, software e banco é uma experiência única. A gente oferece um cartão de crédito, né, atrelado a essa conta, para permitir uma melhor gestão financeira e conciliação, pagamentos, recebimentos dos nossos clientes. O Camino está há 2 anos, tá? Tenho uma formação financeira, tá? Então, comecei minha carreira trabalhando em auditoria, depois fazendo consultoria de gestão financeira, fui executivo de finanças. Então, e hoje sou um fundador de uma empresa que se propõe a transformar e reinventar a forma que a gente faz gestão financeira. Então, hoje na conversa, vou trazer aqui como associado aqui, conduzir um papo com o André, ele vai se apresentar, uma pessoa que a gente gosta muito, muito próxima a Camino e pessoa da qual eu tenho aprendido muito. Então, a gente vai tentar compartilhar um pouco aqui dos aprendizados que a gente tem tido. E agradecer mais uma vez o convite. E vou apresentar aqui o André, acho que deixar ele se apresentar. André, obrigado por esse papo, você também contar um pouquinho da sua experiência. Acho que para muita gente aqui, principalmente no mercado de agência, de marketing, vai dispensar, acho que até apresentações, mas vale aqui você contar um pouquinho e se apresentar. Bom dia, Guto, bom dia, Paulo, bom dia, turma da Brad, bom dia aos associados, a todo mundo que está aqui, um prazer para mim estar com vocês, é sempre um prazer estar próximo, tanto da Brad quanto da Camino. A Brad é um relacionamento já de longa data, então, contando um pouquinho da minha história, eu sou um dos cofundadores da RD Station. Logo no começo, toquei ali por muito tempo o time de marketing, por mais de 8 anos, depois toquei uma unidade de negócio focada em educação, para ensinar marketing e vendas. Tive algumas experiências mais curtas depois, passei pela loja integrada, lancei meu livro, Máquina de Aquisição de Clientes, e aí eu tenho feito alguns trabalhos como advisor, né, como mentor, e a Camino apareceu na minha vida há 2 anos, e é um super prazer estar próximo, acompanhar uma história de gente muito legal, que está fazendo coisas incríveis. Espero conseguir contribuir um pouquinho aí dessa experiência, desses anos todos de vivência, e eu acho que especialmente conciliando a visão do marketing, que eu acho que é o que boa parte da Brad tem, com um olhar empreendedor, né, que foi algo que eu tive que vivenciar na RD, construindo uma empresa e olhando para outras áreas e outras demandas, e o impacto, o reflexo disso no financeiro, que é algo que a Camina lida muito bem. Então, vamos tentar fazer um pouquinho essa conexão entre esses 2 mundos aqui. Espero contribuir com vocês. Perfeito. Obrigado, André. Como a gente quer combinar aqui, eu acho que a gente estamos em 32 pessoas aqui, eu acho que tem aqui a possibilidade de fazer perguntas, levantar a mão, então a gente fazer com que esse espaço seja até assim, uma conversa e aproveitar ao máximo aí das dúvidas. Eu me preparei aqui alguns temas, alguns pilares para a gente falar desse financeiro e marketing, essa proximidade entre essas 2 funções, essas 2 áreas que eu acho que são muito importantes para o sucesso de qualquer empresa. E aí, deixo aqui no final perguntas, mas fiquem à vontade para levantarem a mão e fazerem perguntas. Se vocês acharem aqui um tema, pode parar, não tem problema, tá bom? Então, acho que vamos deixar esse combinado. E do ponto de vista de finanças, assim, o tema aqui é fazer essa análise de desempenho financeiro, tá? E como integrar, né, marketing e finanças. Então, acho que é um pouquinho do que a gente quer conversar aqui com vocês hoje, né? A Camino, como eu falei para vocês, é um software de gestão, mas todos os fundadores, em particular, eu gosto muito de finanças. E a gente gosta muito de divulgar conhecimento e passar coisas que a gente aprendeu na nossa jornada de gestor financeiro para empresas, para qualquer tipo de empresa que ela possa crescer, e se empresas estão melhores com algum pouquinho de conhecimento que a gente transmitir, a gente fica muito feliz, né? Então, a Camino, para fazer isso, a gente em particular, trabalhei numa metodologia. Essa metodologia, a gente tem 3 siglas, né, que vai orientar um pouquinho minhas perguntas, por isso que eu estou comentando aqui, né? Então, a primeira sigla é P, depois um P, depois um M, então é PPM, né? Então, o que a gente
quer dizer com isso, né? A primeira letra de P é de planejamento. A segunda letra, P, é de processos financeiros, estabelecimento de processos. E a última, que é M, é de monitoramento, ou seja, olhar bem as campanhas, olhar bem como a minha operação está indo, como o meu negócio está indo, e poder, né, ajustar para o planejamento, tá? Então, eu vou orientar aqui, André, fazer algumas perguntas para você, dentro desses pilares, e aí todo mundo fica, acho que para organizar a conversa, fiquem à vontade de me interromper, tá bom? Bom, André, planejamento, então vamos falar do planejamento, né? Eu acho que é um tema que em marketing é super importante. Eu acho que a agência falar com seus clientes, planejar, né, um brief, a partir de um brief, tem umas que utilizam, outras não. E o financeiro também é importante, né? Porque o financeiro ele faz o orçamento do ano, que envolve marketing, mas também envolve todas as outras áreas da empresa, né? Então, a partir daí, como que você enxerga, né, um bom planejamento, principalmente o planejamento de marketing, né? Por onde começar, né? Que métricas, que processos que você utiliza nessa formação de um planejamento que finanças e marketing estão muito próximos? Boa, Guto. Eu acho que o primeiro passo de um bom planejamento é entender o objetivo, né? É entender onde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar. E a gente começa do macro, da visão de empresa, e depois quebra isso no marketing. Então, existe um desafio, muitas vezes, de o que a gente quer fazer? A gente quer crescer X%, a gente quer se consolidar como o principal player, a gente quer assumir a segunda posição, enfim, vão ter várias possibilidades diferentes para você entender como empresa. É muito provável que você tenha que traduzir isso e que você consiga traduzir isso em um resultado associado a vendas, principalmente, a ganho de mercado, vendas ou retenção, upsell, que não deixa de ser vendas também. E aí a gente vai, então, entender a partir disso o impacto no marketing, né? E a gente vai entender, para chegar nesse objetivo, para chegar nessa missão que a gente tem, como o marketing deve contribuir, qual deve ser o papel do marketing em cima disso tudo. E a partir desse entendimento, a gente começa a cascatear para entender ações, para entender recursos e etc. Eu acho que é um dos erros mais comuns a gente não começar pelo objetivo, a gente começar pelo que a gente acha que vai ser legal, pelo que a gente acha que vai dar resultado, sem a gente nem saber o resultado, sem a gente nem saber o que é. Então, esse erro ele é comum quando a gente opera muito em silo, quando a gente não tem essa visão do todo para entender qual que é a nossa parte dentro desse todo. Então, aí eu acho que é um primeiro ponto super importante. O segundo que eu acho legal a gente começar a pensar é que o plano em si, ele é menos importante muitas vezes do que o ato de planejar, tá? Eu acho que muitas vezes a gente vai chegar num caminho, a gente vai chegar numa visão, a gente vai chegar numa definição, que quando a gente vai executar, não é bem assim, né? Quando a gente vai executar, eu gosto muito de mencionar uma história que conta, eu sei lá se é verdade ou não, mas conta-se que o técnico da seleção brasileira falou para o Garrincha na Copa do Mundo, né? Falou, a gente vai jogar aqui contra a Rússia, pensei em te colocar na ponta para você fazer uma jogada em que você dribla 2 adversários e entra para, se tiver condição, fazer o gol, se não, dá o passe, colocar no meio da área para alguém fazer. E aí diz que o Garrincha perguntou para ele, tá, mas e aí, você combinou com eles isso? Você combinou com eles que eu vou driblar 2? Que não dá para eu garantir. E o marketing, infelizmente, não dá para garantir. A gente tem técnicas, a gente tem práticas, que elas têm um ângulo de, assim, estatisticamente, a gente fazendo isso, a gente tende a ter mais chances. Mas não existe garantia nenhuma de que as coisas que a gente vai fazer vão funcionar de fato. Agora, quando eu faço o ato de planejar, quando eu entendo com clareza quais são os meus objetivos, fica mais fácil depois eu entender qual margem eu tenho de ajuste, para qual caminho eu tenho que ir. Então, eu não jogo no lixo aquilo que eu fiz. Eu entendo, puxa, estou tentando chegar aqui, esse caminho não está bom, mas se eu ajustar um pouquinho para cá,
eu tenho combustível para fazer isso, eu não tenho para fazer aquilo. Então, eu entendo melhor tanto onde eu quero chegar, quanto os meus recursos. E aí fica mais fácil eu ir fazendo esse ajuste de rota no meio do caminho. Então, para mim, acho que são os dois pilares principais. É entender objetivo, e a partir do objetivo eu cascatear isso no meu papel, nos meus recursos, no que eu preciso para conseguir entregar, para montar essa equação, e montar um plano sabendo que ele não vai ser perfeito, sabendo que provavelmente eu vou precisar de adaptações, mas que as minhas caixinhas, elas já estão claras, né? Já está claro o quanto eu tenho de recursos, já está claro o que eu tenho que alcançar, e as minhas correções de rota, elas tendem a ser em cima disso. Você está no mudo, Guto. Obrigado, André. Dentro da metodologia PPM, a gente tem 8 passos, e o primeiro passo é esse de entender os objetivos, né? Então, e aí eu tenho duas perguntas para você. Primeira, bem mais prática, assim. Nessa definição de objetivos, você utiliza algum sistema, alguma ferramenta? Por exemplo, muitas empresas utilizam OKRs, né, os Objectives Key Results, ou seja, que é uma ferramenta que consegue cascatear. Na tua experiência de RD ou depois, você acha que uma ferramenta como essa ou tem uma outra forma de definir esses objetivos? Por exemplo, na Camino a gente não usa OKR, mas a gente usa objetivos, né, de estratégicos, depois objetivos, né, da organização como um todo, e tem ali objetivos dos times, né? E o segundo ponto que você fala da discussão entre times é super importante. Eu acho que planejar é um ato colaborativo, e aí eu trago aqui para a conversa da Brad, talvez tenha agências, quando isso se dá também com terceiros. Imagina uma agência que tem um cliente, tem aquela discussão. Como fazer isso, na tua visão, pela tua experiência, mais eficiente? Ou seja, tem algum sistema de objetivo que você recomenda? E como se dá isso numa dinâmica entre cliente e prestador de serviço, no caso, uma agência? Boa, vamos voltar para o primeiro, então. Eu acho que metodologias de gestão, seja o OKR, seja qualquer outra coisa nessa linha, a minha experiência com a RD é que você precisa entender e ajustar algo que faça sentido para o seu momento e para o seu contexto, né? Já teve coisas que a gente tentou usar e que não funcionaram muito bem, já teve coisas que funcionaram melhor, já teve coisas que especialmente funcionaram melhor com adaptações, então é isso, mas não é bem isso. Agora, para não ficar em cima do muro, eu vou falar do que eu gosto de fazer, do que eu trabalhava na RD e que eu acho que faz sentido. Existe um conjunto de métricas que são métricas-chave da empresa. Então, se eu pensar, por exemplo, no meu volume de receita, no meu volume de vendas, na minha taxa de retenção, no meu volume de leads gerados, que vai levar às novas vendas, no meu custo de aquisição de cliente, no meu caixa, essas coisas são coisas que, para mim, são métricas-chave. Eu tendo um dashboard com essas, 8 métricas ali, eu consigo ter uma noção muito clara da saúde da empresa e de para onde ela está indo em 2 minutos. Assim, literalmente, bater o olho, você consegue entender se ela está saudável, se ela está indo bem ou não. E eu acho que boa parte do que a gente está desenhando como objetivo, ele pode ser refletido nessas métricas, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, a minha visão de eu quero crescer, vamos pegar SaaS, né? Tem um mantra lá de SaaS, que é o triple, double, 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 né? Então, uma empresa tem que triplicar nos 2 primeiros anos e depois duplicar nos 3 anos seguintes para ela virar um unicórnio. Essa é uma visão difícil, mega difícil, mas que é uma coisa que muita gente mira. Cara, se eu tenho esse objetivo, que é triplicar, como isso deve refletir em vendas? Né? Como é que eu vou passar essa cascata em vendas, em retenção e etc. Então, eu vou ter uma taxa de crescimento esperada em todos esses fatores. A partir disso, eu tenho uma meta já desenhada para o ano. Cara, se a minha meta é triplicar, então em vendas eu vou precisar fazer isso, em retenção eu vou precisar fazer isso, em geração de leads eu vou precisar fazer isso, que é muito associado ao volume de vendas. Então, eu vou colocando essas métricas, essa visão para desenhar um sistema de metas. Esse sistema de metas, ele já é desenhado e muito claro e muito óbvio.
eu gosto de pensar no OKR como a forma como eu vou chegar nessas metas. Então, assim, cara, para eu chegar nessas metas, eu preciso melhorar a minha eficiência de vendas. Então, eu posso ter o objetivo de melhorar a taxa de conversão de leads para tanto, de tanto para tanto. Isso já é um key result, na verdade. Então, eu coloco lá, objetivo, melhorar a eficiência de vendas, key results, melhorar a eficiência de tanto para tanto, executar pelo menos 3 treinamentos no time por trimestre. Então, eu vou colocando coisas que vão me ajudar a esse caminho. Eu teria N formas de bater essa meta. Eu posso aumentar o meu volume de leads, eu posso melhorar a eficiência de vendas, eu posso criar um canal novo, mas eu uso o OKR para entender qual vai ser o caminho para chegar nessa meta. Por quê? Porque, para mim, o OKR é uma ótima ferramenta de comunicação. Então, ele comunica, cara, o que a gente está olhando agora? Se eu estou na dúvida do que deve ser feito, eu olho para isso. Porque a meta, ela não tira a minha dúvida. A meta, ela dá o norte. Putz, eu quero gerar tantas vendas. Mas eu ainda vou ficar pensando, putz, mas qual é o melhor caminho? Qual é a melhor forma? A partir do momento em que a gente monta um diagnóstico, que a gente define isso a partir de um plano, eu quebro isso nos meus objetivos e key results para isso ser o como. E isso fomentar o alcance da meta. Então, ele não concorre com a meta, ele ajuda a meta. O grande risco, o grande problema para mim é você ter sistemas que são diferentes e contrastantes, e aí você cria e aí, eu preciso bater o key result, ou eu preciso bater a meta, se eu correr atrás da meta, pode ser que eu falhe no key result, e aí eu tenho um problema. Agora, se eu tenho o entendimento de que batendo o meu key result, batendo os meus OKRs, eu estou contribuindo muito para a meta, isso vai ficar mais fácil, isso para mim ajuda. No caso, indo para a sua segunda pergunta, de uma agência que lida com terceiro, com uma empresa, comunicação, alinhamento. É muito difícil para mim, eu acho que muitas vezes, e aí já volta para mim num problema de venda da agência, né? Eu acho que a agência, ela não deveria, praticamente nunca, não vou falar nunca, porque pode existir algum tipo de exceção, mas praticamente nunca deveria vender com um ângulo de dá aqui para mim que você não precisa se importar, né? Deixa eu resolver seu marketing e você não precisa se importar, você está comigo, deixa que eu resolvo. Não existe isso. A agência, ela tem que existir dentro de um sistema. A empresa tem que ter clareza do objetivo dela, ela tem que ter clareza do que ela espera em marketing, ela precisa contribuir muito com a agência para a agência conseguir alcançar isso, ela tem que trazer dado, ela tem que trazer informação, ela tem que envolver a agência na estratégia. Então, já na venda, não pode ter o alinhamento tem que ser, cara, quem que vai estar em contato comigo, eu vou precisar de contato, eu vou precisar de ajuda o tempo todo, eu vou precisar de comunicação o tempo todo, eu vou precisar de validação se a gente está no caminho certo, se a gente não está, eu vou precisar entender como isso está associando ao resto, e aí, para isso, você tem os rituais, né? Você vai precisar, provavelmente, de uma reunião de alinhamento de estratégia muito grande, envolvendo times sêniores, envolvendo a grande liderança da empresa. Você provavelmente vai precisar de reuniões de alinhamento com alguma constância, não sei se é semanal, não sei se é quinzenal, não sei se é mensal, mas você vai precisar desse acompanhamento, você vai precisar apresentar resultado e colher feedback. Então, entender que ela não pode se ver como um braço à parte, ela tem que se ver como um braço próximo, como um braço anexo, e isso demanda muita vontade de comunicação, muita proximidade. A gente tem uma agência de relações públicas, né? E aí, contando, aqui eu estou do lado da empresa, né? Então, eu não tenho uma agência, eu não sou, de máximo, freelancer, então, uma empresa, sou associado aqui à Brad. Então, eu vou falar do meu lado, né? Como financeiro, tomador de decisão, que está recebendo, às vezes, essas conversas de agência, então, só para ajudar. O que tem funcionado muito bem com a gente, os OKRs, então, e alinhamentos quinzenais, assim, e a gente transmite sempre o que a gente gostaria de atingir naquele trimestre e a gente vai acompanhando os OKRs. Tem um desafio da proximidade, mesmo 15 dias, às vezes a operação, o dia a dia do negócio vai desgarrando para um lado e às vezes tem que depois brifar de novo. Então, acho que para mim, se fosse mais recorrente, seria melhor, né? A gente fez uma tentativa, colocou a agência dentro de uma semanal nossa,
Então, toda semana tem meia hora que o time de marketing conversa e a agência, mesmo sendo terceira, participa. Então, isso também melhorou bastante a comunicação. Mas eu concordo com você, né? Alguém aqui colocou, André, se você me permitir, eu vou compartilhar minha tela bem rápido sobre o método PPM que a gente colocou aqui. Então, enquanto você estava falando, eu não fui escrevendo, tá? Então, por exemplo, eu acho que a gente está super alinhado. Então, nessa coluna de P de planejamento, então o passo 1 que eu coloquei é sempre, do ponto de vista de finanças, e aí não é só marketing, tá? Eu estou trazendo uma coisa mais geral. Então, você avaliar a situação financeira e estratégica da sua empresa. Então, a primeira coisa que você vai fazer um planejamento é como eu estou. Estou bem? Que número está acontecendo? Olha o histórico, ver como se comportou as principais linhas e em marketing principalmente. Se você já tiver um histórico, né, de performance ali, das campanhas ou de outras iniciativas de marketing, olhar como aquilo está se performando. A gente vai entrar no famoso CAC LTV CAC em algum minuto, no pilar aí mais monitoramento, mas algumas métricas, como você falou, as principais, né? Então, como eu estou nessas métricas principais? Se você não tem um histórico, você constrói uma aspiração inicial e vai iterando com ela, testando à medida que você vai fazendo. O segundo é definir os objetivos financeiros e planejar esse futuro, que é muito que você está falando, né? Então, no caso de uma agência, ainda se aproxima mais do cliente. E um passo 3, que é já tentar ver quais são os riscos, né? Tentar se antecipar a riscos que podem acontecer naquele projeto, ou naquele cliente, ou na sua empresa, e tentar já ter, se isso acontecer, o que eu faria para mitigar. Então, você meio que já ter um plano ali de contingência. Mas esse é o primeiro P. Mas mais do que qualquer coisa, reforçar o que você falou, André, de que eu acho que o plano em si, geralmente, tem algumas regras no plano. Eu acho que, geralmente, ele está errado. Ou seja, o plano, principalmente de números, quando você prevê e projeta. Com grande chance está errado. Então, ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio para atingir uma visão. Então, ele é algo que, a cada momento, a cada fato que vai surgindo no dia a dia, o plano ele é afetado. Na realidade, é afetado, o plano é afetado, então ele provavelmente vai errar e está tudo ok errar. Mas o importante é ter ele como ferramenta para fomentar as discussões entre cliente, entre os times internos, no caso de uma empresa, e ser colaborativo, né? Então, não pode ser também um plano em que você entra numa sala, faz tudo só, sai e fala, aqui está o plano. Acho que é importante ter essas discussões, né, com toda a equipe e, em terceiro, e finalmente, que a gente vai falar muito em monitoramento, mas já pode começar a adiantar, ter essa visão em tempo real, ou seja, dados da empresa têm que estar disponíveis, né, tanto no seu banco de dados e armazenamentos, como também em dashboards para visualizar bem como está indo as métricas que você mencionava, né? Então, acho que estamos super alinhados. Eu não sei se alguém tem uma pergunta, mas eu acho que o primeiro passo importante do planejamento é esse, e eu concordo muito com o que o André mencionou aqui, tá? Partindo para o P, minha outra pergunta que eu teria aqui é mais em processo, André, e eu queria tocar, eu vou parar de compartilhar, depois eu posso voltar a compartilhar, em termos de processo, entre financeiro, eu do ponto de vista financeiro, eu sempre me preocupo de não ser uma pessoa que atrasa o crescimento. Às vezes o financeiro tem essa fama de dizer, olha, puto, o cara vem aqui, vai me controlar, mas a realidade é que o financeiro, como qualquer empresa, precisa gerar lucro em algum momento, não no curto, mas, por exemplo, startup que eu estou, você precisa investir, em algum momento aquela curva vai virar, vai ter o famoso break-even e o negócio vai crescer, né? Então, ou seja, não precisa dar dinheiro agora, mas em algum momento precisa dar, né? Então, o financeiro sempre está nessa coisa do retorno, né? De quanto eu investo e quanto que aquela conta vem. E isso, o financeiro, ele precisa estar muito próximo do time de marketing para construir isso junto, mas não com a mentalidade de travar, mas mentalidade de crescimento, né? De ajudar a crescer. E aí, a primeira pergunta que eu tenho em termos de processo, como que na sua visão, na RD, como que financeiro, um CMO, um gerente de marketing, um executor ali, um operador, trabalha com o time financeiro? Como seria essa relação? Como que era a sua relação na RD com a sua contraparte lá de finanças? Assim, como que vocês se conversavam, como vocês lidavam o dia a dia do planejamento e executavam na prática os processos? Tá no mudo, viu, André? Desculpa.
Boa. Eu acho que o primeiro ponto, Guto, para começar a conversa, eu acho que ele tem que ser cultural e não processual. E cultural, para mim, no sentido de entender que todo mundo está junto, todo mundo está construindo algo focado nos mesmos objetivos e que uma área está ali para ajudar e potencializar a outra e não atrapalhar. Por que eu falo isso? Porque as contribuições de uma área para outra, elas muitas vezes podem ser vistas como algo ruim se a mentalidade não for boa. Então, por exemplo, o marketing fala, olha, eu preciso de tanto orçamento aqui para fazer isso. Cara, eu entendo que o objetivo, o financeiro, ele vai questionar por que você vai fazer isso? Por que essa é a melhor escolha? Quão certo a gente tem de que isso vai ajudar? Quais são as alternativas que a gente tem? Eu acho que essas são perguntas normais de um financeiro. Eu acho que essa é a contribuição e esse é o papel dele para uma construção. E aí o marketing que não tem uma mentalidade legal fala que puta cara chato, tá me enchendo o saco, deixa eu fazer o que eu quero. E, cara, essas perguntas são fundamentais para o próprio marketing. Se a pessoa não se questionou isso, ela deveria se questionar. E se ela se questionou, ela deveria trazer as respostas para os dois pensarem junto. O que está faltando aqui? O que está errado? O que eu não pensei? O que vai fazer o meu trabalho funcionar melhor? Então, é uma construção conjunta. E o contrário também acontece. Né? O financeiro, ele não pode olhar com a mentalidade de, puta, esse cara está aqui só querendo gastar dinheiro. Não, cara, o cara está encontrando formas de fortalecer a marca, de fortalecer a empresa, de gerar mais volume de vendas. Então, o financeiro tem que estar aberto para entender a ideia, para entender o impacto, para entender o prazo de retorno e ajudar a construir algo legal entre os dois. Então, a primeira coisa importante para mim é essa, é a mentalidade. O cara que, se eu boto alguém no meu time lá, a pessoa já começa a reclamar, fala, opa, que isso? Cara, tá certo, meu. A pergunta tem que ser feita. Se você não tem a resposta, a gente tem um problema com a gente. Então, a primeira mudança para mim é a mentalidade. O processo de planejamento em si, normalmente na RD, o financeiro era uma parte muito importante do processo de planejamento, né? Ele tinha esse papel de ser um grande condutor, de conduzir as etapas, de conduzir o processo, de entender prazos, responsabilidades, etc. Então, ele trazia muito desse ângulo para a gente, né? Olha, temos até tal prazo. Ele trazia um pouco dessa visão dos objetivos para a gente conseguir quebrar. E a partir do momento que a gente quebrava, tinha esse momento de conversar, discutir, defender por que isso aqui vai ser melhor, por que isso aqui vai ser pior, quais são os ajustes para a gente definir junto. Então, esse momento de planejamento é o momento em que você tem os rituais e você tem uma intensidade maior no planejamento, né? Então, você tem mais encontros marcados com datas prévias, entregas, enfim. Normalmente, a gente fazia isso caminhando para o fim do ano, então, em geral, era o pós-RD Summit, a gente tinha o RD Summit no fim de outubro, começo de novembro, e aí era uma super entrega que acontecia. E aí, quando baixava, beleza, agora é a hora da gente resolver o planejamento, e aí normalmente acontecia durante o mês de novembro, para em dezembro já tá tudo bem definido e alinhado para entregar o ano seguinte. E aí, ao longo da entrega, o que acontecia muito era esse controle e acompanhamento pelo lado do financeiro. Então, todo mês, o financeiro gerava esse dashboard com as métricas principais que eu falei, trazia uma visão até alinhada ao próprio planejamento do que foi realizado, o que não foi, então como foi consumido caixa, o que a gente bateu, o que não bateu, e aí o que acontecia era basicamente de acordo com os resultados. Cara, se a gente está em linha e se as coisas estão batendo, segue o barco e está tudo bem, e a gente não precisa de grandes contatos, não, vai tocando, vai acontecendo e tá legal. Mas quando começava a abrir, quando começava a ficar estranho, cara, tinha que ter contratado 3 pessoas, 5 pessoas e não contratou. Aqui você gastou um pouquinho mais em mídia, começou a ficar um pouquinho mais pesado. Quando a gente via essas coisas
acontecendo, normalmente o financeiro chamava para uma conversa para a gente entender se era algo preocupante ou não, se exigia um replanejamento ou não, e aí isso acontecia na sequência, né? Eu vi que perguntaram quais são as métricas, foram as que eu falei antes ali, né? Quando eu falei lá atrás do dashboard principal. Então, em geral, você vai ter receita, novas vendas, ticket médio, retenção, custo de aquisição de clientes, caixa, geração de leads. Então, essas são as coisas principais ali. E aí, normalmente, você tinha até isso era descascado para o marketing, né? Então, a gente via lá dentro do marketing, CAC dentro do marketing, volume de leads gerados, custo de mídia, custo de time, enfim, essas coisas eram elementos ali do planejamento que andavam associados especificamente ao time de marketing. No financeiro, a gente usa muito todas essas métricas que você falou, mas o financeiro, eu gosto de uma métrica, né, ou da relação, e eu ia pedir para você comentar um pouquinho, talvez aprendizados, coisas assim, eu acho que você já comentou, mas vale a pena compartilhar com a turma, que eu acho que é uma métrica que une bem, porque tanto finanças como marketing, ela é bem concreta para ter uma discussão de qualidade, sabe? Quando você senta com um time de marketing, no meu caso, financeiro, que é o LTV/CAC, né? Porque ele dá a ideia de retorno, né? Ele dá a ideia de tempo do payback, ele te dá uma relação, ele te ajuda a planejar, porque você eu vou planejar algo, qual que é o retorno esperado, às vezes pode ser até um payback teórico, um CAC teórico, que eu estou começando agora, mas eu gostaria, conta mais, já que pegando o gancho na pergunta, além dessas métricas, como o LTV/CAC que você conhece, assim, desde a fórmula, né? Tem gente que usa receita e divide, tem outro que usa margem. Como que é para você o LTV/CAC como métrica, até de já indo para o monitoramento aí do dia a dia da empresa? Boa. Então, primeiro, acho que vamos para o beabá, caso alguém não se sinta familiar com essa sopa de letrinhas. O José está perguntando, vou explicar. LTV sobre CAC, tá? LTV, a primeira parte da sopa de letrinhas, vou até escrever aqui. LTV é igual a Lifetime Value. O que é o Lifetime Value? É o valor que um cliente traz para você ao longo de toda a vida dele. Então, imagina, por exemplo, que você assina TV a cabo. Se você passa 10 anos assinando TV a cabo, pagando R$120 por mês, você vai calcular 120 vezes 12, vai dar 1.444 por ano, vezes 10 anos, 14.400. Só que aí entra essa segunda parte da pergunta que o Guto falou. Em geral, para a gente pensar nessa conta, é bom pensar na margem. Então, é importante descontar qual é o custo que eu tenho para entregar esse serviço, né? Qual que é o custo sobre o serviço. Então, normalmente, eu vou pensar no lucro, né? Então, imagina o cliente contrata o seu serviço na agência, é um contrato de 2 anos. Um contrato de 2 anos, pagando 5 mil por mês. Só que para atender esse cliente, você paga um analista, ou você paga frações de vários analistas, e isso te custa 3 mil por mês. Então, a sua margem vai ser de 2 mil por mês. 2 mil por mês sobre 2 anos, 24 mil por ano, 48 mil. 48 mil é o seu LTV, né? E a outra parte da sopa de letrinhas é o CAC, né? Que é o custo de aquisição de clientes. Na verdade, ele veio do inglês, Customer Acquisition Cost, mas sai CAC igual a sigla, né? Então, o que é o CAC? É quanto eu gasto em marketing e vendas para botar um cliente para dentro. Imagina que esse mês eu gastei no Google R$5.000, eu tinha um analista de marketing que custou R$5.000 e eu tinha um vendedor que ganha 10 mil por mês entre comissão e fixo. Então, meu custo total de marketing e vendas foi R$20.000. Se eu vendi para 4 clientes, meu custo de aquisição por cliente é de R$5.000 para cada cliente. Então, eu vou fazer a conta, né? Um cliente meu lá, eu falei que na média ele me traz R$48 mil de LTV e eu gasto 5 mil de CAC. Então, se eu colocar 48
sobre 5, eu tenho um LTV de quase 10 vezes, eu tenho 9,6, é um ótimo LTV sobre CAC. Então, essa conta eu faço para entender quanto eu estou investindo em marketing e vendas, quanto eu estou investindo para trazer um cliente para dentro e quanto eu estou ganhando com isso. E eu, naturalmente, preciso estar ganhando mais do que eu estou gastando. Quanto? Em geral, o mercado costuma defender que o LTV sobre CAC deveria ser de, no mínimo, 3 vezes. Ou seja, para cada investimento que eu faço em marketing e vendas, eu deveria ganhar 3 vezes mais de lucro com esses clientes, às vezes não no primeiro mês, mas ao longo da vida dele, né? Ao longo do tempo em que ele fica comigo. Antigamente, se falava que o LTV sobre CAC deveria ser 3, não deveria ser mais que 3, deveria ser 3. Se ele fosse menor, você está ganhando pouco, e se ele fosse maior, você está perdendo oportunidades, porque você deveria estar investindo mais em marketing e vendas para trazer mais gente para dentro, para crescer mais rápido. Hoje o mercado mudou de visão, né? O mercado fala muito de eficiência de crescimento. Então, não é ruim você ter um LTV sobre CAC de 5 vezes, de 6 vezes, 7 vezes. É bem visto. Agora, avalie se eventualmente você poderia estar investindo mais e crescendo mais. E você quer isso e faz parte do seu objetivo crescer mais rápido ao invés de ser mais lucrativo, você pode mirar nessa linha também. Então, essa é a visão guia, né? E aí ela traz muito esse ângulo de eficiência de marketing e vendas. Porque imagina que eu estou gastando um montão em marketing, fazendo uma grana com um anúncio, com uma agência, com um criativo, com um monte de coisa, e eu não trago o cliente para dentro. Isso é o meu sinal vermelho. O meu cliente que entra gasta muito pouco comigo. Isso é um sinal vermelho, a empresa vai quebrar. Se ela continuar nesse nível de investimento, ela não se sustenta. Então, o LTV sobre CAC, ele traz muito do quanto está funcionando esse todo. E com ele é interessante que às vezes você pode até abstrair de métricas pequenas. Então, por exemplo, eu estou fazendo um anúncio de TV. Quanto esse anúncio vendeu? Cara, não sei com precisão quanto esse anúncio esse anúncio específico está vendendo. Mas se o meu LTV sobre CAC está legal, eu tendo a ter um sinal verde do financeiro. Eu tendo a ter um sinal de que as coisas estão funcionando. Então, eu tenho dentro do meu CAC a margem para ir entendendo como eu vou alocar o meu recurso. E eu vou entendendo com base nisso se eu conseguir aumentar o LTV ou não, para eu ir ajustando o crescimento da empresa. Eu gosto muito de olhar para essa métrica como um elo entre marketing e financeiro. Eu acho fundamental. Ele dita com muito clareza onde cada lado deve contribuir, quando que o sinal está verde, quando que o sinal não está, quando o trabalho é bom e quando ele não é. Exatamente, e do lado financeiro também é a métrica que eu gosto de olhar no planejamento com o time aqui, porque assim, no fim do dia eu não quero travar, se tem caixa e aquilo está trazendo esse retorno e você vai acompanhando bem de perto, acho que o fato de deixar vai crescendo, né? E vai olhando o que tá. Uma coisa que eu gosto, André, também é de fazer por safra, né? Não sei se vocês fazem isso, mas eu adoro de olhar, por exemplo, clientes que foram adquiridos em fevereiro, né? E aí eu pego essa safra de fevereiro e vou vendo, vejo como foi o custo ali de aquisição daquela safra e depois vou vendo como se eles saíram, né? Depois no mês seguinte, daqueles 100 caras que entraram, quantos permaneceram, depois quantos no mês seguinte, mês 1, 2, 3, 4, 5, para ir olhando como que foi o LTV por safra. Depois eu passo de março e vou comparando, porque isso me dá alguns insights de, olha, teve uma melhoria no produto, ou teve algo que permitiu que o LTV aumentasse, ou eu lancei um novo produto, complementar um novo serviço, ou teve um problema que o LTV caiu, eu consigo identificar, ou no CAC também, ver qual, aquele mês eu acho que o custo estourou, então por isso, por que foi mudou o algoritmo de alguma coisa na plataforma, então tem alguma explicação. Como por safra é muito legal, né? Eu acho que assim, você pensar no básico, no simples LTV como CAC é um primeiro norte, mas você tem que entender isso como ferramenta, né? E essa ferramenta ela pode ser ajustada para
traduzir melhor a forma de olhar para os resultados, porque às vezes ela não é a melhor forma. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina, por exemplo, a RD no mês de novembro executando o RD Summit. O RD Summit custa alguns milhões de reais. Se eu botar o LTV sobre CAC do mês de novembro, ele vai ser pavoroso, porque o volume de clientes que eu coloco para dentro não é suficiente para compensar o gasto que a gente tem na realização do evento. Então, tem coisas que, eventualmente, você tem que interpretar, né? Então, você pode ter uma questão de sazonalidade, e aí, puxa, eu posso fazer... A gente calculava o CAC, por exemplo, não como o CAC do mês, mas como a média dos últimos 3 meses. Por quê? Porque, às vezes, você tem alguma coisa que aconteceu ali que afeta, que influencia. Vou dar um exemplo básico, fevereiro. Cara, fevereiro é um mês que tem 28 dias, e dentro dos 28, você tem um carnaval que mata uma semana. Você tem um mês que é 2/3 de um mês normal. Você perde 1/3 do mês. E aí a folha, o salário de todo mundo é o mesmo, a FII da agência é o mesmo. Em mídia, você pode fazer um ajuste e diminuir, mas normalmente a galera já tem um valor mensal, então o valor acaba sendo o mesmo. E você tem muito menos dias para vender. Então, é muito provável que você gaste a mesma coisa e tenha um volume de vendas 1/3 menor. Se você for olhar o LTV sobre CAC, você vai achar que você teve uma performance horrível no mês. E não teve, é o natural, é o esperado. Então, você, às vezes, fazer esses ajustes, colocar uma média dos últimos meses, você olhar para a cohort, olhar para outras coisas, são ferramentas que vão te ajudar a interpretar melhor o que esse número quer te dizer, o que esse número está te dizendo. Paulo. Legal. Queria contribuir aqui com uma pergunta. Em muitos momentos, uma agência precisa tomar aquela famosa decisão de mandar alguns clientes embora para partir para a aquisição de clientes com ticket médio maior. Como é que ela insere essa estratégia aí nessa conta que vocês estão trazendo aqui para a gente? Eu acho que a conta deveria ser o guia dessa conversa e dessa ação, né? Eu acho que essa missão de demitir para ir para um cliente maior ou algo assim, ela vem do entendimento de você quebrar os cohorts, você entender os perfis de clientes e entender que para um dado segmento, o seu LTV sobre CAC é muito melhor do que o outro, ou para um determinado porte, ou para um determinado perfil. E aí vem a decisão estratégica dela de entender quais valem a pena ela se manter atuando ou não. Em alguns casos, pode ser que a conta seja evidente, né? Você tem um LTV CAC sobre dá 1, dá 1,5, dá 2. Isso é muito ruim pensando em custo de oportunidade, investimento, até porque essa jornada ela não é linear. O CAC, normalmente, ele acontece antes, ele acontece de uma vez e antes. E o LTV, ele acontece ao longo do tempo, o cliente vai te pagando em 2 anos, então você precisa ter o dinheiro antes para investir e vai recuperar depois. Então, por mais que o 1, você fala assim, eu não saí no prejuízo, saiu, você botou muito dinheiro antes, você só foi ganhar com o tempo, você perdeu juros, perdeu o custo de oportunidade, você perdeu um monte de coisa ali dentro, né? Agora, existem casos em que pode ser que você tenha um segmento que seja bom, que seja 3, que seja 4, mas você tem um melhor ainda, que é 10, que é 8. E aí eu acho que é uma decisão sua de foco. Você tem capacidade de atender os 2 ao mesmo tempo ou não? Se você não tem, faz sentido você escolher aquilo que é mais lucrativo para você. Então, eu entendo que o LTV sobre CAC, ele ajuda a guiar essa decisão de qual perfil trabalhar, né? Eu acho que a gente fala no mundo das startups sobre o conceito de product market fit, né? De você ter um produto, um mercado que o público gosta, que o público compra, enfim. E cada vez mais eu entendo que alguém só comprar o produto não é suficiente. A gente precisa entender para isso como alguém que tem retenção, que gosta do produto, e ao longo do tempo a gente vai entender como a gente consegue tornar esse processo eficiente para que a retenção e o LTV sejam melhores que o CAC. E isso guia muitas vezes essa escolha. Eu acho que o demitir cliente é consequência de você entender quem é o seu melhor perfil, e entender o seu melhor perfil tem muito a ver também com olhar LTV sobre CAC.
Giuseppe perguntou se o imposto sobre o valor desse cliente entrariam na conta do CAC. Não, ele entra na margem, né? Ele entra na margem. Então, quando você calcula lá o LTV, você multiplica pela margem, o imposto deve afetar nisso. O que afeta o CAC são os seus custos de marketing e vendas. Na prática, time de marketing, time de vendas, comissões, investimento em mídia, investimento em software, ferramentas para essas áreas, custo compartilhado de escritório referente ao tamanho desses times, né? Você colocar o aspecto. Então, tudo que a gente está falando das áreas de marketing e vendas é CAC. Isso, o LTV parte do líquido, parte da margem. Então, você já precisa calcular o imposto na hora de pensar no LTV. Exato. Muito bom. Eu estou colocando aqui, Giuseppe, pessoal, o LinkedIn, eu tenho uma newsletter, não é da empresa, é uma newsletter pessoal, em que eu trago assuntos de finanças e tem um sobre LTV CAC, que aí depois dá uma conferida, que eu acho que fala um pouco dessa discussão, não essa profundidade, talvez esse ano só do André, eu trago uma coisa até de metodologia do cálculo e tudo, deixo aí para vocês consultarem, acho que pode ajudar. Eu acho que a LTV CAC é muito bom para esse tipo de discussão, e você falou que... E só um complemento, Guto, assim, eu acho que essa é uma visão fundamental para a agência, e ela é fundamental nas duas frentes, tanto para a agência entender, para a gestão da própria agência, como estão os clientes dela, né, como ela está trazendo clientes, qual que é a eficiência, qual que é a lucratividade, quanto está valendo a pena os clientes da agência, e no serviço de marketing que ela está prestando para o cliente dela. Ela precisa entender qual que é o tamanho dela dentro do CAC do cliente, ela precisa entender qual que é a LTV do cliente para entender até como viés estratégico, se ela tem espaço para crescer dentro do cliente ou não, para ela entender o que ela precisa entregar para o cliente ou não. Cara, é um sonho uma agência que chega para mim e fala assim, cara, estou entregando um cliente com CAC tal, dentro do seu LTV essa conta está fazendo sentido, pensei nesse canal para a gente expandir, a gente pode fazer esse trabalho, isso aqui vai trazer... Cara, se ela entende essa língua e se ela fala essa língua com o cliente dela, cara, que maravilhoso, né? A gente tem muitas vezes essa dificuldade. Muitas vezes a língua da agência não conversa com a língua do cliente e com o objetivo e com o resultado dele. Então, eu estou lá falando de views, eu estou falando de métricas, de CTR no anúncio, cara, que não conversa com o que o decisor está procurando e com o que ele quer avaliar. Se você souber falar essa língua com o cliente, do LTV sobre CAC, da sua contribuição nisso, do seu impacto nisso, você se torna muito importante lá dentro, você se torna alguém que vira um braço muito mais estratégico do que a commodity que muitas vezes é visto, do que a pastelaria que muitas vezes é visto na operação de uma agência. Muito, muito bom. Eu queria aproveitar, viu, Paulo, deixar aqui esses 5 minutinhos para perguntas. Se quem tem alguma pergunta, pode ser sobre esse tema, pode ser sobre qualquer outro aspecto, finanças, marketing, ou até finanças, aproveitar a presença de marketing, aproveitar a presença do André aqui também. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Vamos lá, agora, tirando o Giuseppe, que contribuiu bastante. Giuseppe, obrigado, viu, pelas perguntas, todas muito boas. Alguém mais tem alguma questão? Vocês sabem que as informações, quando elas entram, precisam ser processadas, né? A gente está aqui pensando e todo mundo assim, deixa eu ver se não pergunto nenhuma bobagem, porque o nível está muito bom aqui, está ótimo. Não tem perguntar bobagem, tá? Não existe isso, não. Toda pergunta é uma boa pergunta. Legal, Giuseppe abriu a câmera. Vai você, Giuseppe. Bom dia, gente. Rapaz, queria dizer que eu estou hipnotizado aqui, viu? Muito bacana o tema e o andamento que vocês estão dando. A minha pergunta é mais no sentido da velocidade de apuração desses números, sabe? Na experiência de vocês, como é que isso se dá em termos de softwares que vocês possam utilizar? Qual a base que vocês utilizam? É a contabilidade direto ou são apurações à parte que vocês fazem? Como que isso se dá na prática, assim, a acurácia desses números?
Ó, por exemplo, a própria Camino, né, que é um software de gestão financeira, a gente processa os pagamentos em tempo real. Então, tudo que você gasta com esse time de marketing, com esse time de vendas, as ferramentas, isso você tem relatórios gerenciais que você já consegue apurar naquele determinado, como que você está gastando nisso, né? Então, acho que nesse aspecto você tem uma visão mais em tempo real. Do ponto de vista de CAC, de LTV, você já tem ali, como o André falou, né, o contrato, a porcentagem, você já consegue meio que projetar baseado na sua média dos 3 meses e contratos que você está fechando, aquilo que você espera de LTV para aquele determinado mês. Isso é importante falar que, sim, é esperado, né? Se você for calcular o LTV efetivo, ele só acontece depois que o cliente parou de comprar e foi embora. Então, ele é esperado. E aí eu acho que dá para pensar com o ângulo de tamanho de contrato, mas dá para pensar também com a taxa de cancelamento fazendo uma conta reversa, né? Então, se eu tenho no mês 2% de cancelamento, dá para estimar numa curva, beleza, todo mês eu tenho 2%, na média, um cliente vai ficar comigo tanto tempo, na média isso vai dar uma LTV de tanto. E aí eu acho super importante envolver muito o financeiro nessas coisas, porque o financeiro é quem tem o histórico, o conhecimento necessário para fazer esse tipo de ajuste, para colocar aquilo que eu falei de, então vamos pegar o CAC médio para não distorcer, vamos quebrar em safras. O financeiro tem essa bagagem para não seguir só a regrinha, para entender quais são as melhores formas de fazer o número comunicar aquilo que a gente precisa que ele comunique, que não saia distorcido, né? E aí eu acho que esse know-how é importante. Boa, muito bom. Tem uma pergunta aqui no chat aqui, eu gostei dessa pergunta, da Bartira Pontes. Como gerar confiança para o cliente da agência compartilhar os resultados de CAC LTV com a agência? Acho que, pelo que eu entendi, como que essa relação de confiança através dessa pode ajudar, como criar, né, essa relação de confiança. Acho que não mudou, né? Opa, é o clássico, né? Eu acho que em uma instância os métodos são os métodos formais, então você garantir cláusulas de confidencialidade, de proteção de dados, até eventualmente de exclusividade, né? Você pegar alguma coisa com concorrentes, se for concorrente, garantir que tenha time separado, alguma coisa, de coisa que às vezes até você pode cobrar mais caro, mas que eu acho que ajuda um pouquinho na questão de confiança. Mas em outro ponto, eu acho que é muito também da educação e do discurso, né? Eu acho que vem já desde a venda, né, qual é o objetivo. Então, cara, se na conversa da venda tá claro que o objetivo é gerar crescimento de forma lucrativa e previsível, eu preciso entender quanto que eu estou gerando e quanto que eu estou gastando, senão eu não consigo gerar isso. É muito difícil você gerar isso aí quando você vende pastelaria, né? Quando você chega lá, o cara fala, eu preciso de um serviço de marketing digital. Você fala assim, eu vou fazer 5 posts por mês, 3 conteúdos e etc, etc. Cara, você não discutiu com ele o objetivo dele na venda, você não discutiu com ele o que você está procurando entregar para ele. Ele deu um escopo, você deu um escopo, e aí para entregar isso, você não precisa saber de CAC sobre LTV, porque você não é estratégico. Agora, quando a venda ela parte da estratégia, aí sim. E, eventualmente, pode ser que ele chegue procurando por uma pastelaria, mas faz parte do seu processo de venda e de entrega, educar ele e mostrar, olha, a gente pode fazer isso, só que a gente fazer isso é um negócio que é muito pouco perto do que pode ser. Dá uma olhada no case da empresa tal. Olha como ela cresceu, olha como isso gerou resultado. Isso aqui são coisas que a gente consegue entregar se a gente for mais estratégico. Se a gente sair a entrega é isso e pensar, cara, eu preciso crescer tanto com esse CAC. Se a gente for para esse ângulo aqui, eu abro margem para trabalhar esse novo canal, essa nova possibilidade. A partir dessa nova visão, eu consigo construir e entregar um negócio muito maior para você. O que você está procurando são 5 posts por mês ou é crescer
100% nesse ano, ou 50% nesse ano. Se for crescer 50% nesse ano, acho que a gente precisa pensar um pouquinho diferente. E aí eu tenho esse processo de mostrar para ele os caminhos e as possibilidades, né? Alguma pergunta, pessoal? O que mais? Eu acho que o papo está super legal. Vai lá, Giuseppe. Manda brasa. Estamos aqui. Não, então, pegando esse gancho aí da pergunta da Bartira, eu fiquei pensando sobre um ponto anterior da conversa, que foi quando você, Guto, trouxe como se dá essa relação entre o financeiro e a operação, né? Eu confesso para você que eu sou uma pessoa, um profissional da área extremamente voltado ao financeiro, mas com pouco conhecimento da operação. E agora, pegando esse gancho da pergunta da Bartira, eu vejo aí um link muito forte entre o financeiro e a operação da agência, fazendo esse contato, entregando essa informação valiosíssima para o cliente da agência. Então, esse daí seria um ponto que é muito importante, muito importante de se trabalhar. E aí na minha cabeça de financeiro, eu vejo a agência entregando também informações financeiras para o cliente. Então, é tipo meio que uma assessoria de marketing, propaganda e tudo de maneira geral aí nesse bolo, mas até um serviço, digamos assim, de consultoria financeira, por que não, né? Totalmente. Eu acho que eu estava conversando com os colegas assim que tem consultorias e até agências que entram nessa discussão de traz a questão financeira, e o time financeiro interno em outras que o time financeiro também ajuda e está próximo do time de marketing, do negócio, como algo, como assim, não tem barreiras de finança, é quase a gente chama de business partner, um parceiro de negócio ali para entender a partir da estratégia. E aí eu que estou nesse mundo de finanças, eu acho que o finanças também tem se transformado, o papel do financeiro cada vez menos ser o papel mais técnico, mais assim, do fechamento, e mais olhar, ajudar o negócio mesmo na parte estratégica. O financeiro tem que ir para essa direção de aportar para o negócio e sair um pouco dali da baia ou da salinha e falar, discutir o negócio com outros times, inclusive com o marketing. Acho que é super importante. Eu acho que até teria uma pergunta aqui sobre automação, né? Então, o financeiro vai haver uma transformação, né? A gente fala de inteligência artificial e algumas coisas já têm acontecido, tornando, né? E a própria Camino está trazendo isso, ferramentas para automatizar o financeiro. Então, o financeiro vai ter cada vez mais tempo para olhar para o negócio, entre eles as estratégias de marketing, né? Muito bem, senhores. Bom, registrando aqui, né, a gente vem para cá para pegar algumas informações e é surpreendido, viu? Porque vocês estão dando aqui não só todas as métricas aí, planejamento, mas também pitch de vendas, né? É sensacional essa pegada aí, cara, muda totalmente a concepção de como abordar, como oferecer o seu serviço no mercado. Eu tenho certeza que a maior parte das empresas, das agências, elas entregam commodity mesmo, então elas não conseguem se diferenciar, e esse tipo de palestra aqui dá uma explodida na mente, né? O cara começa a ter alguns insights de como ele pode se colocar de forma diferente. Super obrigado. Eu queria puxar duas coisas, eu queria que o Carlos Paulo, que está aqui, o nosso presidente, também pudesse participar alguns minutos aqui com vocês, e depois, na sequência, eu gostaria que a Suelen trouxesse, ela vai sortear algumas coisas. Lá no começo eu devia ter falado isso, não falei, mas vai ter isso. Então, o Carlos aqui vai interagir um pouco com vocês também, para depois a gente seguir para o sorteio, mas fiquem à vontade para complementar mais alguma coisa que ainda acharem que estiver faltando. Carlos, você está por aí, Carlos? Estou aqui, Paulo, obrigado pela... Bom, queria agradecer o Guto e o André, têm sido dois parceiros aí importantes para a gente. Recentemente, eu e o Guto batemos um papo, né, Guto? Gravamos um podcast falando bastante sobre métricas, deve sair em breve, é um assunto que me interessa bastante e que tem norteado o posicionamento da gente na agência também. E agradecer ao André pelo tempo e disponibilidade, é um parceiro aí antigo, longa data, já foi homenageado no prêmio, é um prazer ter você aqui, André, com a gente, tá? Dando sua... o prêmio ali, ó, que legal. O André foi um homenageado especial, você tá no mudo, se você quiser falar aí.
Mas, só fui mostrar que tava ali em cima, ficando um instante aqui. É um prazer contribuir sempre que eu for convidado. Que bom, que bom. Não, é muito valiosa a sua contribuição e a sua experiência, cara, pelo que você já fez aí. Parabéns. E Guto também, tá? Então, bom, peguei aqui metade da conversa de vocês. Realmente, como, não sei se foi o José que falou, mas alguém explode a cabeça, né? O papel estratégico das agências. O André tocou num ponto importantíssimo, que eu acho que a Abrad precisa, e a gente vem tentando fazer isso, passar um recado de modelo de negócio e posicionamento, como é que você pode ser mais estratégico na relação com o cliente. E, sem dúvida, quando você entra numa discussão de rentabilidade e de alavancagem do negócio, CAC, LTV, você se torna mais estratégico do que pastelaria. Adorei o termo, André, pastelaria. Realmente, eu não sei se é pastelaria ou farmácia, mas que abriu um monte em cada esquina, abriu. É mais no sentido de o cliente chega e eu quero um pastel de queijo, eu quero um pastel. O cara não precisa pensar o que ele vai fazer, né? Ele só entrega ali e fica por isso mesmo. É isso aí. Sair um pouco, né, dessa visão só de mídias sociais e conteúdo e métricas de vaidade e ir para métricas de negócio, né? Era isso. Obrigado de novo, pessoal, pela contribuição, Guto e André. Tá? Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Excelente, excelente. Acho que agora a Suelen vai compartilhar uma tela aqui para fazer o sorteio de uma surpresa aqui para a gente. Legal, Paulo, obrigada. Enquanto o Carlos falava, eu já deixei aqui na tela o QR Code para responderem a pesquisa de satisfação. Vou deixar aqui também no chat. Essa pesquisa é importante para a gente mapear como vocês estão recebendo essas entregas, até para a gente trazer mais vezes o Guto e o André com temas novos, temas parecidos. Então, não deixem de responder a pesquisa, tá bom? Agora, o sorteio, a gente não vai fazer o sorteio agora. Ele é um sorteio que a gente realiza mensal e esse é o primeiro webinar desse novo sorteio. A Brad, ela tem uma parceria com a Boom Café para Criativos, onde todo mês a gente sorteia um kit de cafés para algum associado que participou dos nossos webinars. Então, vocês se inscrevem agora e no dia 1º de agosto a gente faz esse sorteio, tá bom? É válido para todos os webinars que a gente realizar agora no mês de julho. Também vou deixar o link aqui no chat para vocês se inscreverem. E da minha parte era isso, Paulo. Olha só, o André compartilhou um cupom de desconto dele, de speaker André Siqueira. Ele, como dono, a gente também tem o nosso, hein? Vamos colocar o nosso link de... Eu não sou mais dono, agora... Não, tô brincando. Por isso que eles colocam até... Meu cupom antes era só André Siqueira, agora colocaram o speaker, porque eu sou só um speaker, não sou mais nada. Tô brincando. Mas eu coloquei porque eu sei que as agências gostam, né? Um evento que atende bastante esse público, e o pessoal me pede bastante, então eu coloquei ali por via das dúvidas, mas podem compartilhar o de vocês também. Não, brincadeira. Acho que vale o objetivo de compartilhar o desconto, todo mundo está presente. É que o nosso é só para associado, viu, André? Então você está dando uma cancha aí para quem ainda não é associado. Ótimo. Ô Paulo, aí eu não vou dar cupom, mas eu me coloco à disposição de qualquer pessoa aqui da Abrad que quiser falar de finanças e quiser, né, compartilhar um pouquinho o que a gente conversou aqui, outras coisas. Como associado, estou aí no WhatsApp, a Camino, e eu estou sempre à disposição para falar de finanças com todo mundo aí. Perfeito, tá bom. Combinado. E a gente ansioso aqui, viu, Guto, para começar a operar. A Brad vai começar a utilizar a ferramenta. A gente está finalizando algumas questões contratuais, né, Guto? E vai partir logo mais para a utilização de tudo. É isso aí. E aí a gente vai ser um case também. Queremos nos tornar um case. André, super obrigado aí mais uma vez também pela sua disponibilidade. Carlos, pela sua participação aqui. Obrigado. Mais um webinar aí que a gente entrega para o nosso mercado, para associados. E isso vai ficar gravado no canal do YouTube da Brad. Para quem não conseguiu acompanhar online, não tenho dúvida que ainda a gente vai ter muitas visualizações em cima desse conteúdo. Super obrigado. Aí fica com vocês os agradecimentos finais, André e Guto e Carlos. Muito obrigado. Valeu, tamo junto, pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abração.